Continúa ahora como disertante el profesor João Alves. Él fue gobernador del estado de Sergipe en 3 ocasiones, fue ministro del Interior, alcalde de la ciudad de Aracaju, es ingeniero, especialista en recursos hídricos y lidera políticamente a nivel nacional el proyecto hídrico sobre la cuenca del río San Francisco. ¿Me quito de aquí? Disculpa, Antonio. No. Permita-me saudar a todos os integrantes da mesa. Em nome da eminente professora, doutora em Direito, professora Giselda Capaldo. É uma honra, certamente, para mim, estar aqui em Buenos Aires, essa belíssima capital, a mais bela da América Latina, para falar de um tema extremamente importante, a convite honroso da Universidade de Buenos Aires e da Fundação Jiménez Abad, do estado de Saragossa. Essa questão da transposição do Rio São Francisco, de águas do Rio São Francisco, é uma questão que hoje está dividindo a sociedade brasileira, especialmente a sociedade nordestina, porque se trata da retirada de águas do maior rio nacional. O Rio São Francisco é o rio que está diretamente ligado à nossa história. Nós temos 500 anos de história, o Rio São Francisco tem 499. Um ano após a descoberta do Brasil, os navegadores chegaram ao Rio São Francisco e logo foram surpreendidos com a pujança do rio e a própria definição que os indígenas davam ao rio, era rio ao Pará, na língua indígena, que significa rio-mar, porque era um rio que penetrava valentemente no Oceano Atlântico, a ponto de as caravelas se abastecerem, da época, se abastecerem normalmente a vários e vários quilômetros da foz, em pleno Oceano Atlântico, captando água doce do rio. Esse rio, ele tem o chamado Rio da Integração Nacional, até porque ele foi o principal ponto da nossa história durante os primeiros 350 anos, especialmente a nossa história econômica. Ele banha 5 estados e tem influência direta também em mais 5 estados do semiárido. O semiárido brasileiro, ele é uma região de quase 1 milhão de quilômetros quadrados. A transposição, o mito, se transformou num verdadeiro mito. Ela surgiu em uma seca cruel de 1877, pela primeira vez se falou nela, quando foi tão grave a seca que morreram 5% da população brasileira, o que equivaleria hoje a morrer 10 milhões de brasileiros, fazendo a projeção para os tempos atuais. Então, o imperador mandou uma comissão de sábios para lá e iniciou uma prática que passaria a ser cruel para o Nordeste, a prática dos diagnósticos. Nós temos milhares de diagnósticos, o que não temos é soluções realmente eficientes. E nesse primeiro grande diagnóstico, dentre as soluções apresentadas, as propostas apresentadas pelos sábios, estava lá essa ideia da transposição também, que na época era um sonho, já que não havia condições na engenharia para fazer uma obra de tamanha envergadura. Passou a entrar no imaginário popular que essa seria uma solução. Ocasionalmente se falava, mas entramos realmente de maneira efetiva a tratá-la há 10 anos atrás, quando o presidente da época, Fernando Henrique Cardoso,
apresentou um projeto e decidido a implantar. E esses 10 anos de lá para cá, nós temos enfrentado uma luta terrível, e eu quero me colocar aqui, quem que pede meu currículo, apontar que eu sou um político, e realmente sou, mas eu muito antes, há 40 anos que eu sou estudioso dessa questão de recursos hídricos, e muito antes de ser político. E eu faço questão de dar um tratamento eminentemente técnico. E a prova é que, quando nós começamos a oposição, era com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que não era apenas eu aliado dele, eu tinha sido o condutor da campanha dele no meu estado, que lhe deu uma grande vitória. No entanto, quando ele quis fazer a obra, e ele não aceitou os argumentos de alternativas muito mais simplificadas e eficientes, eu rompi com o governo do qual eu era aliado e tinha ajudado a eleger. Hoje, o governo é oposição, eu faço essa ressalva para não pensar que aqui minhas posições se referem a questões políticas. Pois bem, o pretexto, desde o presidente anterior ao atual, da obra da transposição, é abastecer de água as populações. No entanto, nada mais equivocado. Como nós vamos ver ao longo da palestra, a realidade é que esta água retirada, ela visa mesmo atender os grandes projetos de irrigação, o agronegócio e as grandes indústrias. O abastecimento da população vai ser mínimo, no máximo de 500 mil pessoas, para uma população local, população-alvo de 5 milhões de habitantes. Bom, este Rio São Francisco, que era tão pujante, hoje se encontra em um estado, eu diria, na UTI. Houve um processo gradual de degradação. Esse processo de degradação, ele se acentuou, claro, no século XX, com a urbanização acelerada. Hoje nós temos cerca de 550 municípios ao longo do rio, é um rio de 2.800 quilômetros de extensão, e o surgimento das cidades, faltou naquele momento o sentimento da preservação ambiental. Era facílimo conter a degradação do rio apenas por lei e fiscalização. No entanto, os esgotos foram jogados in natura, as indústrias que seguiram lançaram os detritos industriais, a mineração lançaram os detritos e o rio foi paulatinamente se degradando. Mas a verdade é que mesmo isso não teria levado ao estágio da degradação atual, não fora um fato particular. Em meados do século passado, um grande presidente, um presidente extraordinário, Getúlio Vargas, ele entendia, com muita razão, que o Nordeste precisava de energia para se desenvolver. E ele resolveu implantou um projeto de hidrelétricas em série. O projeto em si é impecável, absolutamente certo. O erro foi a falta de consciência ecológica da época. Hoje se procura satanizar os engenheiros da empresa que fizeram, da Chesfer, a empresa estatal. Eu sou contra isso. Os engenheiros não tiveram culpa. A culpa é da legislação brasileira, do governo federal, consequentemente, que nós não tínhamos uma lei ambiental. Para comparar com outro país continental, os Estados Unidos, em 1921, quando foi fazer o seu grande projeto, que hoje é um espelho para apresentar ao mundo, que eles apresentam com muito orgulho, que transformou seus desertos de 8 estados do Rio Colorado em um jardim de produção de alimentos. Os Estados Unidos fizeram, em 1921, antes de fazer as grandes obras, o Colorado Act, né? Colorado River Compact, que é exatamente para disciplinar as águas. Claro que os americanos foram cruéis, porque fizeram maravilhosamente a lei para os 8 estados americanos e esqueceram o México. E o México é onde está a Foz, hoje o rio está morrendo. Eu tive a oportunidade